Sabe por que eu estou perguntando várias vezes o nome do seu Aurindo? Renata, vai me falando. O nome do seu Aurindo. Porque vocês sabem qual é a importância de nós chamarmos a pessoa pelo nome? Aurindo. Seu Aurindo, o senhor é muito bem-vindo. A Miriam a gente já conhece de longas datas, que eu vou lá na farmácia, no posto, na farmácia, pegar um negocinho marrom. Então ela já me sabe, ela me vê lá, ela já separa, lá ela já sabe, esse gordinho vai vir pegar o negócio marrom. A importância de sabermos os nomes das pessoas, os nomes daquele com os quais nós interagimos, o nome da nossa família. É importante nós sabermos que isso denota respeito, isso denota amor, isso denota carinho. Nós, família, nós cristãos, temos aquela velha desculpa e o velho argumento que nos ajuda muito, me ajuda demais. Crente é tudo irmão, não é verdade? Então isso dá uma, naquela situação que você está entre milhares de milhares, aí você vê um irmão lá que faz tempo que você não vê, e aí você vai lá dar aquele abraço e você não lembra o nome dele, você fala, irmão, glória a Deus, como é bom te ver aqui. Isso é legal, isso é importante. Mas quando a gente pode olhar nos olhos e dizer, Juliana, como é bom receber você aqui. Eliseu, como é bom receber você aqui. Jonas trouxe hoje o pequeno Mateus, que está lá com as nossas crianças no culto infantil. Como é bom a gente falar isso, porque isso denota respeito, amor, intimidade. Aquela pessoa me conhece. Olha, dentre tantas pessoas, essa pessoa me conhece. Eu gosto muito disso. Eu gosto quando eu vou em algum lugar, que eu estou lá me sentindo deslocado, perdido, e eu ouço, André, como é bom vê-lo aqui. Poxa vida, isso é tão bom. Isso traz segurança, isso traz alegria. E hoje eu quero falar sobre isso, trazer uma reflexão para a nossa manhã aqui, para lembrarmos que o nosso Deus, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o seu nome, porque Ele se importa com você. Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter intimidade com você. E olha como isso é bonito. Então abra comigo sua Bíblia em Marcos 3. Eu quero ler os versículos 13 e 19 e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Marcos está bem ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, um monte de gente. Aí vem Mateus e Marcos. Está bem ali. Marcos, segundo os eruditos, é o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. E aí Mateus e Lucas, com a fonte Quelli, com a fonte Q, copiaram ali, foram expandindo ali as suas versões do Evangelho de Jesus Cristo. E o texto diz assim, depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Note que aqui Jesus está falando com uma galera, com um monte de gente, uma multidão. E alguns, ele destaca pelo nome. Estes eu quero caminhar mais perto. Estes é o que, dentre a multidão, vão caminhar comigo por 3 anos e pouquinho, e que depois disso vão chacoalhar a geração, vão chacoalhar o mundo. Versículo 16. Estes são os 12 que ele designou. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Então nós vemos aqui Jesus chamando, dando o nome de cada um dos seus discípulos. Isso significa que eles já estavam caminhando com Jesus por algum tempo. E Jesus os chama porque os conhece. Não pela qualidade, não pela competência, não pelos atributos, mas porque Jesus conhece. E Jesus conhece além do que ele podia, ali do que ele estava vendo. Ele tem a visão lá na frente. Ele sabe que aqueles homens tinham potencial. Homens com potencial para transformar aquela geração. Queridos, segundo a ONU, eu fiz uma pesquisa essa semana, lá no site das Nações Unidas,
A população global deverá atingir até 15 de novembro desse ano o número de 8 bilhões de pessoas. É gente para dedéu, não é? Só no Brasil são quase 217 milhões de pessoas. Essa pesquisa foi divulgada no dia 11 de julho, Dia Mundial da População. Já observaram que em meio a tanta gente assim, você é conhecido por um grupo? Alguém te chama pelo nome? Nem que seja lá onde você trabalha, alguém te chama pelo nome. Na sua casa, alguém te chama pelo nome. Isto é importante. Esta sensação é importante, é uma sensação de pertencimento. Sabe por que nós temos sobrenome? Porque nós pertencemos a uma família. Quando a gente casa, eu não sei, ultimamente está meio confuso isso, mas antigamente, quando se casava, a esposa pegava o nome do marido. De uns tempos para cá, volta. A esposa pegava o nome do marido. De uns tempos para cá, o marido também pega o nome da esposa. Hoje já é uma bagunça só que ninguém quer pegar o nome de ninguém. Por que será? Eu acho que essa situação diz muita coisa. A questão do pertencimento. Quando nós casamos, a gente casa para a vida inteira. É uma eternidade. A Bíblia nos fala que o casamento é eterno. Então, assim, poxa vida, eu vou pegar o nome do meu marido, o nome da minha esposa, porque agora nós somos um. Nós estamos formando algo novo. Antes o que era só Ciscar, agora é Ciscar de Souza. Olha como ficou mais bonito, né? Era só Renata Ciscar. Agora é Renata Ciscar de Souza. Junto com o meu sobrenome, ela adquiriu tudo, as dívidas, adquiriu os meus filhos, tudo que temos é nosso, tudo que nós conquistamos, graças a Deus, tudo que nós conquistamos, tudo que eu tenho hoje, eu conquistei depois do meu casamento. Então eu fico feliz em pertencer à minha família. Quando eu falo que eu estou feliz, quando eu estou com a ICT Osasco aqui, é porque eu amo estar com esta família. É uma alegria estarmos juntos todo o tempo. De domingo a gente está em maior número, mas de semana sempre tem alguém, sempre estou com alguém. Vocês não escapam de mim assim tão fácil, vocês sabem disso. Então é importante estarmos em família. É importante sabermos e termos esse senso de pertencimento. É importante, quando nós nos conhecemos, além de nós sabermos aonde pertencemos, a gente sabe que isto denota amor, respeito e interesse. Alguns psicólogos vão dizer que, apesar de um gesto simples, chamar alguém pelo nome é algo muito poderoso, pois faz com que as pessoas se sintam bem e valorizados por quem está falando. Essa nada mais é do que uma maneira de demonstrar ao interlocutor que ele é único e que se importa, e que você se importa com ele. Quando nós analisamos e pensamos, o Senhor sabe o nosso nome, o Senhor sabe quem somos, isso denota, isso te dá o direito, isso te dá a autoridade e o poder de quando você olhar no espelho e você ver esse seu rostinho lindo aí, você vai saber que você é importante, que você é especial, que o Senhor se importa com você, que Ele te ama. Então saiba disso, quando alguém está te chamando pelo nome, é porque está se importando com você. Agora, imagine a importância de sabermos que o Senhor nos conhece, de que o Senhor nos chama pelo nome. Já parou para pensar? Se o Senhor te chama pelo nome, é porque Ele te conhece. E se nós levarmos isso assim a uma coisa extrema, nós vamos ver que Ele nos conhece muito bem. Salmo 129 diz que ainda antes da palavra sair da nossa boca, Ele já nos sonda, Ele já nos conhece. Ainda os nossos pensamentos estão aqui girando, Ele já sabe o que está acontecendo. Isso não nos amedronta? Porque muitas vezes a gente quer dar um perdido em Deus. Muitas vezes a gente quer enrolar Deus. Mas Ele nos conhece, Ele nos sonda. Isso deveria nos fazer refletir, porque isto é algo importantíssimo no nosso dia a dia. O Senhor te conhece.
Eu posso dar um perdido em vocês, eu posso dar um perdido no trampo, na Renata, mas no Senhor não. Não tem jeito. Ele nos conhece. E será que nós estamos buscando verdadeiramente nos relacionarmos com Deus? Conhecê-lo da forma que Ele nos conhece? Uau! Isso é assustador pensarmos nisso. Uma vez eu ouvi uma frase, alguém falando com Paul Washer, a respeito assim, só Deus é quem pode me julgar. E aí o Washer diz, né? E isso não te preocupa? Quantas vezes nós falamos isso? Só Deus pode me julgar. Eu sou o cara, eu sou injulgável. Só Deus pode me julgar. Uau! É justamente aí que está o problema, porque Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. E se Ele me colocar realmente me julgar, se Ele afastar um pouquinho a justiça dEle de lado, e me julgar, o inferno é pouco para mim. Por isso a justiça do Senhor, a graça do Senhor prevalece sobre as nossas vidas, por isso que Ele nos ama, por isso que Ele sabe a qualidade de ser humano que nós somos, e despeja sobre nós da sua graça, para que através da graça Ele possa olhar para você e te chamar pelo nome e dizer, tu és o meu filho, eu te amo, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de tudo, vamos caminhar junto. Mas a gente precisa estar sempre pensando nisso. O Senhor nos conhece. Quando nós nascemos, nós recebemos um nome. E é interessante, no livro Instituições de Israel, o Dr. Roland Devaux, ele morreu em 1971, mas ele foi um grande arqueólogo lá de Qumran, ali, dos manuscritos do Mar Morto, aquela região ali. E uma das suas obras mais importantes, As Instituições de Israel, relançada acho que há 1 ou 2 anos atrás por Edições Vida Nova, tem muita coisa, muita informação. E a respeito dos nomes lá no Antigo Oriente Médio, eu fui buscar algumas informações, que é muito interessante. Quando a gente vê as genealogias lá no Antigo Testamento, a gente para e fala, mas por que está isso aqui? Por que tem tanto nome aqui? Maria veio de José, que veio de Jacó, que veio de não sei quem, que veio... Isso tudo tem significado, isso tudo é importante e tem a sua importância. Então nós vamos ver que ao nascer o bebê ele recebe um nome, e no nome no Antigo Testamento, lá no Oriente Próximo, tinha a sua importância, era algo que definia a essência de uma pessoa. Então, assim, quando você nomeava alguém, isso significava que você conhecia esse alguém, e isso também te dava autoridade sobre aquela pessoa. E aí nós vamos ver isso com Adão, por exemplo. Deus dá o nome a Adão. O texto lá em Gênesis diz que Deus criou o homem. Homem quer dizer Adam, em hebraico, que vem a tradução para Adão. Então Deus domina sobre Adão. Deus dá a Adão a ordem de pôr nome nos bichinhos, nos animais. Olha, você vai colocar o nome de cada um e vai dominar sobre eles. Lá no capítulo 3 de Gênesis nós vamos ver, Deus dá o sono para Adão, tira um pedaço da sua costela e cria a dona costeleta. E aí o Adão, então, ele vai pegar a dona costeleta e vai dizer, o seu nome será Eva, que quer dizer o quê? Mãe de todo o ser vivente. Adão, por sua vez, então, ele é dominado por Deus. E Deus dá a missão dele, dominar os animais e ter domínio sobre Eva. Domínio em que sentido? Liderança, parceria, zelo, cuidado. E por isso, nós vamos ver que a responsabilidade do pecado original cai sobre Adão. Porque quaisquer atitude de Eva, ele era o responsável por ela. Então, muitas vezes a gente está, quando você está lá no seu serviço, se você pisa na bola, acontece alguma coisa lá, quem é cobrado é o seu chefe. Tudo bem que depois o chicote vai estar lá nas suas costas. Mas o seu chefe é cobrado, porque ele é responsável por você. E assim vai. Então, nós vemos a responsabilidade de ter um nome. Outros nomes, nós vamos ver no Antigo Testamento, denotavam a situação, a circunstância que a pessoa vivia. Por exemplo, Raquel. Raquel, ela não engravidava de jeito nenhum, sofria por isso, né? Mas depois, lá no seu último filho, quando ela vai dar à luz a Benjamim, que inclusive morre nesse parto, qual o nome que ela dá a Benjamim? O nome de Benoni, que quer dizer o quê? O filho da dor. Eu tive esse filho
na dor. Claro que esse nome era uma coisa complicada, então aí Jacó vem e muda esse nome para Benjamim. Outra situação que nós vamos ver, Moisés, quando tem o seu filho, lá na cidade de Ger, ele coloca o nome do seu filho de Gerson, que quer dizer Ger, que diz o quê? Estive aqui, eu tive o meu filho em terras estrangeiras. Olha o significado dos nomes no Antigo Testamento. Outro exemplo, Jacó, que é um nome bem conhecido. O que quer dizer Jacó? Jacó quer dizer, no hebraico bem rústico, acalcanhador. Vocês vão se lembrar que Jacó ele nasce agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. Então, depois vem a ser suplantador, mas depois Deus vai mudar a história de Jacó. E quando Deus muda a história de Jacó, qual é a primeira coisa que ele faz? Muda o nome. Você não se chamará mais Jacó, mas você vai se chamar Israel, aquele que lutou com El, aquele que luta com El, com Deus, e prevaleceu. Uau! Ele venceu a luta lá com Deus. Como que pode uma coisa assim? Queridos, aquela luta travada ali a noite toda, a madrugada inteira, Jacó com o anjo. Deus vai brincando ali, eu imagino Deus brincando com Jacó, a noite toda. Só que enquanto eles brigavam, Deus brincando, de briguinha com Jacó, o coração de Jacó estava sendo mudado. O coração de Jacó estava sendo transformado. Por isso que Deus olha para ele lá no final e diz, eu vou mudar a sua história. E eu vou começar a mudar a sua história, mudando o seu nome para Israel. Você será o cara, você vai fazer muitas coisas em meu nome. E o Senhor está mudando muitas vezes as nossas histórias. Talvez Ele não mude o seu nome, mas Ele mude o significado da sua vida. Porque muitas vezes nós nos vemos como derrotados, nós nos vemos como aquele patinho feio da história. Mas o Senhor não nos vê desta forma. O Senhor nos vê como homens e mulheres de Deus, valentes de Deus, que vão fazer diferença no contexto em que estão inseridos. Hoje em dia, nós vemos muitos nomes por aí, Nós vamos ver nomes da moda. Tem época que é Enzo, tem época que é, sei lá, fala aí um nome aí. Arthur, tem época que é Neymar, não é isso? Tem um monte de Neymarzinho por aí, já pararam para pensar nisso? E assim vai, nome da moda. Teve uma época, a minha época, eram nomes bíblicos. André ia ser Israel, mas aí um amigo do meu pai, o filho nasceu primeiro, virou Israel primeiro. Olha só, então, e aí eu conheço o Israel, a gente brinca bastante com isso. Mas teve essa época. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu fazia capelania, em algumas oportunidades que eu fiz capelania em presídio, quantos homens da minha idade, está lá Lucas, Pedro, José, João, tudo nome bíblico, tudo filho de crente, preso. Olha que coisa triste. Mas a gente vê que nomes sempre têm significados. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, lá no comecinho de Mateus, comecinho de Lucas, nós vemos João, a história de Zacarias e Isabel. Então, o anjo fala com Zacarias lá enquanto ele está trabalhando no templo. Olha, você vai ter um filho e o seu nome será João. O anjo não sugeriu a Zacarias. O anjo não diz assim, eu acho que você deveria colocar o nome dele de João. Não, o anjo fala, olha, o nome do seu filho será João. Aí acontece toda aquela história que vocês já sabem, Ele duvida, fica mudo, tal, espera um tempão, e aí, de repente, na hora que Isabel vai dar à luz, todo mundo que está ali, as parteiras, o pessoal que está assistindo o parto, todo mundo ali fala, olha, vamos dar o nome desse bebê de Zacarias, porque era normal o quê? Buscar na genealogia da família um nome para o bebê. E Isabel fala, não, o nome é João. E aí Zacarias mesmo vai lá e escreve no pauzinho lá, o nome dele é João. E quando dá-se o nome de João, a boca de Zacarias volta a trabalhar novamente. Provavelmente ele era um homem muito tagarela, olha só. Quando a gente pensa em João, a gente vê, quem foi João? Olha o legado que João Batista deixou no cenário em que ele estava. João Batista, aquele que vivia no deserto, que comeu grilo, que andava com roupa de camelo, que chacoalhou a geração, e que era o homem que foi profetizado por Isaías, aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, um legado ali para que nós pudéssemos hoje refletir sobre tal tema.
Quando nós vemos, então, João por aí, não tem como não lembrarmos de João Batista. Quando nós vemos algum João por aí, não tem como não lembrarmos dos nomes bíblicos. Isso é fato, não é isso? Então, logo a gente pensa nas questões dos nomes. Nomes que fizeram a diferença. Quando eu falo em Pedro Álvares Cabral, o que vocês lembram? Silvio Santos. Está vendo? E assim vai. O Amador Aguiar, que no Bradesco é um nome forte. No Bradesco, aqui em Osasco é um nome forte. Não é isso? Então, assim, sempre nomes vão nos lembrando. Se a gente vem, Thomas Edison, Santos Dumont, olha aí, a gente vai lembrando de algumas coisas, homens que deixaram legados. Quando nós vamos aqui para a espiritualidade, né, nós vamos lá ver quando passa a geração dos discípulos, passa nos primeiros séculos da igreja, nós vemos os pais da igreja pregando, né, Policarpo de Esmirna, Tertuliano, Agostinho, tantos outros pais da igreja ali, que trabalharam para a expansão do evangelho, que foram aprimorando os comentários bíblicos e escrevendo textos que foram marcando gerações. John Knox, John Hus, Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, Jacó Armínio, tantos outros nomes que marcaram as suas gerações, porque foram levando o evangelho e foram acrescentando conhecimento e foi passando para outra geração, para outra, e a gente está aqui lembrando desses nomes, e se Jesus não voltar nos próximos milênios, esses nomes continuarão sendo lembrados por toda a eternidade. Mas será que vão se lembrar de que havia um grupo em Osasco que adorava a Deus, que buscava a Deus e que fazia a diferença onde estava? O que será que vão lembrar de nós quando mencionarem? Ali em Osasco tem um Eliseu, mas e aí, quem é esse cara, o que ele fez, de onde veio? É igual Melquisedeque, né? Sem genealogia, sem nada, ninguém sabe de nada. Quem é André? O que ele fez? O Senhor está nos chamando para marcarmos a nossa geração. E como nós podemos fazer isso? Na autoridade que o Espírito Santo tem nos dado. A oportunidade que temos de ir a anunciar, de fazer a obra do Senhor ser conhecida nos nossos contextos, na nossa situação, lá no nosso trabalho, lá onde a gente mora, onde a gente ensina. Todos nós aqui desenvolvemos atividades e podemos estar mostrando Jesus Cristo aonde nós estamos. O que as pessoas têm falado a nosso respeito? E eu não estou dizendo que a gente precisa ser elogiado o tempo todo, não. Mas eu gostaria que vocês entendessem que a nossa preocupação deve ser: será que estão falando de Cristo quando me veem? Será que estão vendo Cristo na minha vida? Existe um dito popular que fala, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de nós, não é isso? Falem de mim, não é? Então, isso é até interessante, né? Mas, na verdade, muitas vezes, dá um certo incômodo de saber que tem alguém ali falando mal de você. Aí muitos usam essa fala, né? Não tem problema, para se esconder, para dizer que isso não incomoda, mas incomoda sim. Mas é só que esta fala, ela nos faz refletir, ela nos faz parar um pouquinho e analisar. Será que eu estou dando motivo para que as pessoas vejam Jesus na minha vida? Será que eu estou fazendo a diferença aonde eu estou? Será que eu estou sendo um bom trabalhador, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom comerciante aonde eu estou? Será que Jesus é visto? É isso que nós precisamos começar a analisar. Será que a minha vida, o meu testemunho faz com que as pessoas falem de Jesus ou vejam Jesus em mim? Nós precisamos parar para pensar nisso, porque é importante que as pessoas falem de você, mas muito mais importante do que isso, falem quem você representa. Lembre-se que nós temos falado sobre isso aqui. Se somos cristãos, somos representantes de Cristo, os embaixadores do Rei aqui na terra. Mateus 10, 2 e 4, que é o paralelo do texto que nós lemos aqui em Marcos, o escritor inspirado, ele vai escrever assim, o versículo 2 do capítulo 10. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Ele vai colocando algum comentário à frente do nome. Versículo 3, Filipe, Bartolomeu,
Tomé e Mateus, o publicano. Olha uma qualidade que era visto como defeito de Mateus. Por que publicano? Porque ele era o cobrador de impostos. Alguém gosta que vão bater lá na empresa, lá, Betânia? Vim te cobrar um imposto para arrumar a rua, para arrumar a sua calçada, que inclusive nós já arrumamos. Aí você olha a calçada toda esburacada, toda zoada, mas tem que pagar o imposto. A gente não é muito feliz com esses caras que vêm cobrar imposto, não é isso? Então vocês imaginam Mateus, que além de ser um cobrador de impostos, possivelmente era um corrupto, igual o Zaqueu. Né? Então a gente vê todos esses comentários. Mas o escritor deixa claro aqui, Mateus era um publicano. E continua, né? Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Olha aí, ó, o sobrenome de Judas Iscariotes, o traidor. Interessante é notar que a personalidade e o interesse de cada um deles incluíam muitas diversidades. Eram 12 homens ali totalmente diferentes. Embora os 4 primeiros, né, Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores, mas eles eram ali esse primeiro grupo aí, o grupo mais, os mais, né? Nós vamos ver que eles eram pescadores, mas eram todos diferentes. Pedro impulsivo, André mais reservado, ele era aquele cara que trabalhava mais na retaguarda. Tiago e João já eram aqueles que já tocavam terror, né? Por isso que o Senhor os chama de filhos do trovão. Então nós vamos ver tudo isso, mas é interessante nós vermos que pessoas diferentes, com histórias diferentes, que se permitiram ser conhecidas e transformadas por Jesus. Não basta nós deixarmos Ele nos conhecer. Não basta nós dizermos que o conhecemos. Mas nós precisamos deixar que Ele, como Senhor das nossas vidas, transforme as nossas vidas. É o nosso coração. Se o meu coração realmente pertence ao Senhor, eu quero viver de acordo com tudo que o Senhor tem me mandado fazer. Eu quero fazer tudo para agradar o Senhor. Vira e mexe aqui, eu falo de casais, de namorados, não é isso? O meu coração era da Renata, é ainda, né? Mas quando eu namorava, o meu coração, a Renata conquistou o meu coração. Então, eu queria fazer de tudo para agradar a Renata. Com Deus, gente, com o Senhor, é algo muito semelhante. Claro que nós fazemos aqui exemplos simples para que entre na nossa cabeça, mas como eu posso dizer que o Senhor está no meu coração e eu não me interesso por Ele, eu não me interesso pelas coisas dEle, eu não quero fazer as coisas que Ele fazia? A gente, na verdade, quer fazer o que a gente faz mesmo, que eu gosto de fazer, e a gente quer condicionar o nosso Deus àquilo que nós queremos fazer. Então, assim, o Senhor é bom, maravilha, Deus é bom, mas Ele é bom naquilo que me interessa. Aquilo que Ele me confronta, uau, vamos pular essa parte, né? Aquilo que Ele me confronta, aquilo que me machuca, que me dói, que me tira da zona do conforto, eu rasgo da Bíblia. Então, tem muita gente que tem uma Bíblia de 1 ou 2 páginas no máximo, que foi arrancando, ó, isso não me interessa. Também não me interessa, também não me interessa. E a Bíblia fica só com aqueles, né? Vocês serão abençoados. Olha, o céu é para você. Tudo do bom e do melhor. Você será, né, posto por cabeça e não por cauda. As moradas divinas e celestiais são para você. E assim vai. Nós precisamos realmente, se amamos ao Senhor, vivermos como Ele tem nos ensinado a viver. Precisamos sim sermos transformados por Jesus. Pedro. Tu és Pedro. Jesus olha para ele e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou te transformar. Você é pedra bruta, mas será transformado numa joia. Você vai ser aquele cara que vai levar multidões a Cristo. Você é aquele cara que vai fazer coisas sobrenaturais, porque eu estou contigo, eu estou te transformando. Jesus olhou para Pedro no meio de uma multidão e o chamou, porque conhecia, sabia quem ele era, conhecia o seu nome, conhecia muito provavelmente a sua família, porque depois Jesus o chama, né? Vamos lá na sua casa, lá que eu quero comer alguma coisa lá, e eu imagino Jesus no meio do caminho já falando com ele, ó, e vai
que vai fazer lá um feijãozinho para mim. Ai, mas a minha sogra está dodói. Ele vai lá e cura a sogra de Pedro, e ela instantaneamente, prontamente vai lá e serve a todos. Jesus conhecia Pedro e a sua família. Jesus sabia que Pedro era um tagarela, desesperado para fazer as coisas, né? Às vezes não pensava, impulsivo. Mas Jesus não via os seus defeitos. Jesus via as qualidades que Pedro tinha. Jesus olhou para André e não via os seus defeitos, mas ele olhou as qualidades que André tinha. Queridos, enquanto as pessoas estão apontando os seus defeitos, enquanto as pessoas estão apontando os seus erros, suas falhas, o Senhor está olhando o potencial que existe em você, o potencial que está dentro do seu coração, o potencial que Ele tem te dado para chacoalhar esta geração, para fazer a diferença nesta geração. O Senhor não vê defeitos, o Senhor vê pessoas disponíveis a serem moldadas, mudadas e transformadas para a glória do nome dEle. É para a glória dEle. Então se você muitas vezes está se achando um nada, se você está se achando que você não tem capacidade para nada, queridos, o Senhor não vê desta forma. O Senhor vê muito potencial e Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Enquanto muita gente está olhando os defeitos, o Senhor está vendo virtudes. O Senhor olha para você e vê em você aquele que vai mudar lá o seu local de trabalho. Há tanta corrupção lá no seu emprego, você vai ser aquele cara que vai fazer a diferença. A política brasileira, é tanta corrupção, é tanta sujeira, mas Deus pode colocar um de vocês lá para transformar tudo aquilo. João Batista, nós falamos de João aqui, né? João Batista, ele viu a podridão lá no palácio de Herodes, e ele foi lá em Herodes e apontou: você é um pecador, você está indo contra os mandamentos do Senhor. Ele não hesitou, ele perdeu a cabeça, mas foi lá e deu o recado que o Senhor o mandou fazer. O Senhor está nos levantando para anunciarmos as bem-aventuranças dEle, anunciarmos o evangelho de salvação dEle. Nós não podemos perder tempo, o Senhor está voltando, e os nossos amigos estão indo para o inferno, os nossos parentes estão indo para o inferno, pessoas que nós amamos estão indo para o inferno, e muitas vezes nós estamos aqui, na zona de conforto. Nós precisamos sim, deixar que Ele nos transforme, para fazermos a diferença aonde eles estivermos. O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe o potencial que você tem, então não deixe que ninguém diga ao contrário. Lembre-se, é o Senhor quem te conhece. Terceiro ponto, o Senhor sabe o seu nome. João 10, 27, na corrigida diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando eu leio esse texto, não tem como não lembrar das ovelhas. Não tem como. Eu vi um vídeo uma vez que mexeu comigo. Várias ovelhas. Pensa-se uma montanha, inclusive lá em Israel isso. Uma montanha cheia de ovelhas. E os pastores, os cuidadores daquelas ovelhas, aqui, tudo junto, trocando ideia, batendo um papo e tal. Aí deu o horário de ir embora. Então, um dos pastores vem e, literalmente, ele fala alguma coisa, ele canta alguma coisa lá, e um grupo de ovelhas vem e seguem aquele cuidador. É impressionante, procurem isso aí, dá um Google que vocês vão achar isso. As ovelhas vão e seguem ele. Vem o outro e faz a mesma coisa. Eu não lembro se ele canta, se ele grita, o que ele faz. Eu sei que as ovelhas vêm e seguem o seu pastor. Gente, isso é muito lindo. Quando nós vemos aqui Jesus dizendo: eu as conheço, isso quer dizer que Jesus nos conhece, mas nós conhecemos a voz do Mestre para o segui-lo? Às vezes o Senhor está falando conosco, mas nós estamos ligados aonde? Lá no Netflix, nós estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora. A gente está preocupado com um monte de coisa, e Jesus chamando, Jesus fazendo, igual lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, ele está batendo. E a gente fica, não, vai ver que é um vendedor, não vamos abrir não. Precisamos conhecer a voz do Mestre. Precisamos estar atentos à voz do Mestre. E como nós vamos conhecer a voz do Mestre?
nos relacionando com o Mestre. Ele conhece a nossa voz. No meio da multidão, Jesus chama os que são seus e os chama pelo nome. Isso significa o que eu disse lá no começo, que Ele te ama, que Ele te respeita e que Ele quer relacionar com você, Ele quer se relacionar com você. A gente passa por muitas situações difíceis na nossa vida, a gente sabe disso. A gente acha que nós estamos esquecidos por Deus no mundo. Nossa, como eu ouço isso nos nossos aconselhamentos. Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus não está cuidando de mim, Deus não está comigo. Não, Deus está lá, Ele continua olhando para nós, Ele continua amando você, Ele continua cuidando de você, Ele está te olhando e te chamando pelo nome. Fulano, não tema, eu estou contigo. Não importa se você está passando por um momento de dor, de luto, de tristeza, de enfermidade, Ele está te carregando no colo, Ele está com você, não importa a situação, porque Ele te ama. Deus é um Deus que olha para a multidão, mas Ele ama os indivíduos daquela multidão. Ele sabe que dentro daquela multidão existem aqueles que querem realmente serem tocadas por Jesus. Lembram-se daquela mulher do fluxo de sangue? Havia uma multidão cercando Jesus. E essa mulher, ela vai lá se arrastando, e ela consegue tocar no manto de Jesus. E Jesus para tudo. Opa, alguém me tocou. E os discípulos falam, né? Mas Senhor, uma multidão de gente aqui, óbvio que todo mundo encostou no Senhor. Não, houve um toque diferente. Houve um indivíduo, ou uma indivídua no caso, né? Que olhou para mim e me tocou de uma forma diferente. Queridos, é isso que o Senhor faz no meio da multidão. Ele para olhar para você. Ele para cuidar de você e dizer, eu estou contigo. Permaneça firme, eu estou contigo, eu morri por você, porque eu amo você. E aqueles que entendem o sacrifício de Jesus na cruz, Ele os chama de filho, Ele te chama pelo nome, porque Ele ainda te dá um sobrenome, é Maria do Fernando de Cristo, Fernando da Maria de Cristo. Aqui eu vejo Juliana de Cristo, Rogério de Cristo, homens e mulheres de Cristo. Nós somos representantes do Evangelho de Cristo, homens e mulheres de Deus. O Senhor morreu por vocês, para te dar um nome, é esse nome que está acima de todo nome, é este nome que é o seu direito à entrada no céu. Se não for pela cruz, você não chega lá. Jesus é a chave, Jesus é tudo e em tudo. Deus nos chama pelo nome, pois nos ama como filho, e como tal tem um plano para cada um de nós. Nós temos a oportunidade de decidir agora o que nós vamos fazer com a vida que nos foi dada, com o nome que temos, com o legado que nós vamos deixar aqui. Mateus, o publicano, escolheu obedecer a Jesus. Mateus, o publicano, o que era solitário e talvez odiado por muitos, escolheu mudar de vida e ser transformado por Jesus. Agora Judas, vocês sabem o que quer dizer Judas? Louvor a Deus, exaltação a Deus. Quantos Judas vocês conhecem? E é um nome tão bonito, não é? Louvor a Deus. Mas ninguém quer ser chamado de Judas, por quê? Porque Judas virou sinônimo de traição. Enquanto Mateus deixa o legado de transformação, Judas deixa um legado de perdição. Quando você ouve falar em Judas, você pensa só em coisas ruins, mas o significado do nome dele é um nome fantástico. Então não importa o significado do seu nome, eu quero que você saiba que o Senhor sabe além do seu nome. O Senhor sabe o legado que você está deixando. E aí você precisa agora entender e saber procurar no Senhor forças para deixar o seu nome marcado aqui na terra, não como um Judas, que não aproveitou a oportunidade que teve com Cristo, mas como um Mateus, que se deixou ser transformado por Ele. Por isso que as suas escolhas determinarão
pelo qual nome você será lembrado. O Senhor é maravilhoso e Ele está mudando histórias nesta manhã. Queridos, nós precisamos ser lembrados, não por conta de marchas militantes por aí, não por defender posições políticas, mas nós precisamos revolucionar o mundo pelo amor. Essa semana eu tive uma conversa muito séria com a Renata, na verdade ela teve uma conversa séria comigo. Aí ontem a gente estava conversando em casa sobre isso, é o amor. Queridos, como é difícil. Eu tenho orado para que Deus me dê mais amor pelas almas. Como é difícil nós amarmos os que são contrários às nossas convicções. É difícil. É difícil você ver pessoas aí cuspindo na Bíblia, rasgando Bíblia, né? Bagunçando com crucifixo, fazendo um monte de coisas aí, e eles são os donos da situação. A gente não pode fazer nada, a gente não pode falar nada, porque a gente é o errado, a gente que vai preso, a gente isso, a gente aquilo. Mas o Senhor tem me falado através da minha esposa, nós não vamos ganhar nada com briga, com guerra, nós vamos ganhar é pelo amor. E a palavra de Deus nos ensina isso, é pelo amor. Vamos amar, mas é só isso que eu falei para ela, né? É só isso. A gente não pode fazer mais nada, nós não pode ir para cima também e falar. Nós vamos amar, nós vamos demonstrar o amor, que é isso que Jesus nos ensinou, né? Não somos bobos, não somos e não seremos feitos de bobos, tá certo? Mas nós precisamos amar os que são contrários ao Evangelho, porque vai ser o amor, não vai ser nós que vamos transformar, mas vai ser o Espírito Santo que vai transformar essa multidão de pecador que está caminhando feliz, desfilando, caminhando feliz para o inferno. Mas nós precisamos amar e testemunhar da graça e do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Ele nos chama pelo nome, Ele sabe o teu nome. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formei, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Versículo 2, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em você. Não importa o que aconteça, se você é do Senhor, Ele vai estar com você. Se as águas estiverem difíceis, Ele abre o mar para você passar. E se o mar não se abrir, Ele faz você andar por cima das águas, como foi com Pedro. E assim vai. É esse o Deus que eu creio. É esse o Deus que nós temos. É esse o Deus que está nos dizendo nessa manhã. Nós somos dele e Ele é o nosso Deus. É isso que nos define. Nós não somos mais um na multidão. Nós somos aquele que Ele nos chama pelo nome. Somos propriedades particular do Senhor. Então Ele sabe cada um. Eu tenho 3 filhos, eu sei o nome dos 3. Todo mundo que é pai aqui sabe o nome dos seus filhos. Quem não é pai aqui sabe o nome da sua mãe, não sabe? Sabe o nome do seu pai, não sabe? E assim, é assim que acontece. Deus conhece os seus filhos. Deus sabe os nomes dos seus filhos. O amor dele faz com que Ele cuide da gente. O amor dele faz com que Ele esteja de olho em tudo o tempo todo. E como diz o versículo 2, ainda que nós tenhamos que passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, nada de mal nos acontecerá, porque Ele está conosco. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele cuida da gente. Lembrem-se disso, você é importante para Deus, você é especial para Deus. Ele morreu por você. Isso quer dizer que Ele tem gravado o seu nome nas palmas das suas mãos. Ele tem cuidado de tudo que é seu. Não se preocupe, pois Ele está contigo. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho no seu ventre? Ainda que ela esqueça, eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos, e os teus muros estão sempre diante de mim. Apocalipse vai dizer que haverá o dia em que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Igreja, não tema.
o Senhor te conhece, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas necessidades, mas Ele está cuidando de tudo. Amém? Coloque-se em pé, que Deus abençoe. Aplauda bem forte o Senhor.